Olá, bem-vindos ao programa Espaço Empresa, uma parceria entre a Associação Empresarial da Feira e da Rádio Sintonia, que todas as terças-feiras, depois das 6 da tarde, traz temas ligados à economia e às empresas do concelho e da região. Hoje vamos falar sobre a importância da advocacia na vida das empresas, mas também na sociedade em geral. Connosco em estúdio Alferes Pereira, presidente da direção da Associação Empresarial da Feira. Alferes, bem-vindo mais uma vez aos estúdios da Sintonia. Também connosco Jorge Reis, é advogado e consultor da Associação Empresarial. Jorge, bem-vindo também aqui aos estúdios. Boa tarde. Obrigado. Muito pelo bem. convite. Alferes, começamos sempre por si, quando arrancamos este programa, uma nota introdutória sobre esta temática. De que forma é que a advocacia realmente pode impactar a vida das empresas e da sociedade em geral? Boa tarde mais uma vez, agora já começa a ser boa noite, não é? É verdade. Na hora. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Rádio Sintonia. Esta parte de consultoria é uma parte muito cara à AF, aliás, é um dos primeiros projetos que nós começamos há 3 anos e tal, que fomos falando com uma série de nossos associados ou de amigos da casa, que de uma forma ou de outra foram ajudando a Associação Empresarial da Feira e os seus associados. A parte do direito, a parte jurídica, é uma das partes mais importantes e também das partes mais difíceis. Nós temos noção disso porque literalmente, numa frase, uma vírgula colocada antes ou depois de uma palavra pode mudar o sentido todo do pedido, da solicitação que se está a pedir e, obviamente, também de uma resposta. Por isso, ter havido sempre um cuidado extremo com todas as consultorias, mas em particular com a parte do direito, com a parte da advocacia, com a parte jurídica, como quiserem chamar, porque é uma área mesmo muito sensível. O Jorge foi, talvez, dos nossos consultores o mais massacrado com os nossos associados. Presto ler já aqui uma grande homenagem e um agradecimento enorme em nome de toda a Associação Empresarial da Feira, numa área que não é fácil, porque por vezes os conteúdos, as informações que vêm não são suficientes para se poder dar uma informação fidedigna, uma informação certa, e daí algum receio também que havia nesta área, mas correu bem, e num caso ou outro, porventura, possa não ter ficado tão satisfeitos com a resposta. Regra geral, as coisas correram muitíssimo bem, e isto de não ficar satisfeito com a resposta, às vezes, não quer dizer que tinha corrido mal, as pessoas estavam à espera de outra resposta, que, enfim, é a velha história. Os tribunais funcionam bem quando nós ganhamos, mas funcionam mal quando nós não ganhamos, é quando perdemos. E, portanto, é a prova, tendo cá o Jorge, é a prova que, de facto, a enorme importância que nós damos a esta área de apoio às nossas microempresas, que muitas vezes não têm condições de recorrer a alguém e precisam de uma primeira informação, numa primeira fase. E essa informação é dada através dos nossos associados profissionais em cada área, que disponibilizam um bocadinho do seu tempo de forma gratuita, pro bono, e de facto dão essa ajuda preciosa. Depois do processo em andamento, obviamente que depois já terão alguns custos, mas sempre abaixo do preço de mercado, sempre numa lógica de benesse por ser nosso associado. É isso que é importante para os nossos associados perceberem. Portanto, basicamente foi isto. Nós quisemos cá trazer o Jorge. Nós estamos agora numa fase de passarmos para o 2.0 em termos de consultoria. Vamos dar aqui um abanão a isto, vamos dar uma nova dinâmica. Temos mais gente também a trabalhar connosco e, nesse sentido, o Jorge, que foi sempre uma pedra basilar, queria tê-lo cá para também comprometê-lo, lá também posso ser desta maneira, comprometê-lo também a nova fase que vamos criar. Sim, e também dar aqui alguns conselhos a quem nos está a escutar neste programa. Jorge, mais uma vez, bem-vindo ao estúdio. Já vamos à temática que nos traz cá, mas antes disso, fale-nos um bocadinho também da sua ligação à advocacia, como é que isto começa, e já vamos também à ligação à Associação Empresarial, mas primeiro, como é que surge? Eu desde jovem que tive esta ideia de justiça, de não gostar, digamos assim, das injustiças, e desde muito cedo para mim foi muito claro o percurso que queria fazer. Desde logo na escolha das humanidades no Colégio de Lamas, que já tinha por referência e por ideia partir daí para uma carreira relacionada com o direito. As coisas aconteceram naturalmente. Entrei na faculdade na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 2004, fiz o meu percurso académico, terminei o curso e logo de imediato iniciei um mestrado cuja área de especialização é justamente o Direito das Empresas, sendo que o meu percurso académico
acabou por seguir ainda para uma pós-graduação em Direito Laboral. E, no fundo, quando o Alferes faz o convite, acaba por ser o casamento perfeito. Sim. Daí em diante, foi um trabalhar em conjunto, foi receber as inquietações dos associados e tentar, numa primeira análise, orientá-los para o caminho legal e para o caminho certo, que pode passar só por um parecer ou, em determinadas situações, mais que isso, a necessidade de, no limite, chegar ao tribunal. Sim. E desde então é assim que temos vindo a trabalhar. Já agora, porque é direito ligado às empresas e depois também esta questão do direito laboral? O direito às empresas sempre foi uma área que me fascinou e que me chamava a atenção. E também no aspecto académico também foi uma ideia que também sempre tive clara, que no dia que começasse o mestrado, que era aquela área que eu pretendia. O direito laboral nasce do que a prática me trouxe. Portanto, eu estou inserido num escritório de advogados onde comecei a estagiar em 2010 com o Dr. Eusébio Coimbra Amorim e com o Dr. Domingos, que me deram essa oportunidade e que já por si só trabalhavam e continuam a trabalhar com empresas. Em face disso, ao trabalhar com empresas, uma das questões... É a parte laboral também. Exatamente. Uma das questões nucleares é a questão do direito laboral, que parece um direito relativamente simples, mas é bastante complexo e tem dimensões infinitas, se é que assim posso dizer. E nessa medida decidi que estava nessa altura de fazer mais qualquer coisa e decidi fazer uma pós-graduação no direito do trabalho que me tem vindo a ajudar na prática do dia-a-dia. Sim, já falou desta ligação também à Associação Empresarial da Feira, acaba por ser aqui também um casamento perfeito, atendendo também à formação do Jorge. Fala que nesta fase de consultoria, que já foi acompanhando várias empresas, que auscultou também as suas inquietações. Consegue explicar quais são os principais problemas que lhe chegaram às mãos? A empresa no dia-a-dia vai tendo uma série de problemas comuns. Desde a contornação mais simples, ou seja, porque foi visitada pelo ASAI e há algum problema que não está tão bem e é preciso então apresentar uma defesa, no sentido de muitas vezes até repor a verdade das coisas, porque nem sempre que uma empresa é autuada quer necessariamente dizer que a entidade autuante tem a razão. A questão relacionada com os conflitos laborais, o elaborar dos contratos de trabalho, que parece uma coisa simples, mas basta o contrato estar mal elaborado para que amanhã a empresa tenha um problema jurídico que pode significar o pagamento de indemnizações com alguma relevância. O poder disciplinar das empresas, acontece com frequência termos que levantar o processo disciplinar competente, porque imagino que o trabalhador que todos os dias se atrasa 2 horas, como é evidente, é preciso, dentro desse poder disciplinar, organizar um processo disciplinar. No fundo também para dar o exemplo de quem está ao lado de que não é possível ter uma empresa produtiva com alguém que chega 2 horas atrasado. São vários, portanto. São vários. O cálculo de créditos laborais, depois já há situações no âmbito da reestruturação empresarial em que há uma empresa que, por motivos negociais, não necessita dos quadros laborais que tem e temos que ir para as figuras da extinção de posto de trabalho, despedimentos coletivos. São áreas com alguma complexidade e cruéis. Sim, difíceis. Porque cruéis e porque repare, eu muitas vezes também estou do lado do trabalhador.
E tento sempre equilibrar as forças, por assim dizer. Portanto, negociar cessações de contrato de trabalho faço todos os meses, e aquilo que eu procuro, aliás, nem pode ser de outra forma. A calcular os interesses de ambas as partes também. Nem pode ser de outra forma, porque os direitos laborais, nomeadamente a remuneração, o direito às férias, as formações profissionais, são direitos irrenunciáveis. E isto também lá está, vamos embarcar outra vez na advocacia preventiva. Isto também Era isso que eu queria, e posso fazer a mesma pergunta: que papel é que pode ter a advocacia preventiva e consultiva no dia-a-dia das empresas? É fundamental. É fundamental, e este é um exemplo. Quando uma empresa e um trabalhador decidem pôr termo ao contrato por acordo, há créditos laborais que têm que ser calculados e que têm que ser pagos. Bastará nesse acordo que não seja pago um direito laboral que seja irrenunciável pelo trabalhador, para o problema não está fechado. Ou seja, no limite o trabalhador poderá dizer: olha, eu fiz este acordo, mas este direito que é irrenunciável não me foi pago. E até nessa vertente é importante o advogado saber aconselhar a entidade empregadora e dizer: olha, nós temos que pagar, eu sei que pode custar, até estamos num processo de reajustamento, mas é um direito que assim temos que resolver, sob pena de amanhã voltarmos a ter o mesmo problema. Portanto, esse é um dos aspectos. Outro dos aspectos é a advocacia de negócios. A negociação de um contrato e a celebração de um contrato e a sua elaboração pode ser muito complexa, na medida em que se tenta prever toda a realidade possível para que amanhã não haja um conflito entre as partes outorgantes. Mas ainda assim, mesmo com essa competência toda e com essa vontade toda de prevenir, o conflito pode acontecer. Porque a realidade é sempre superior àquilo que nós tentamos prever. Em todo caso, para mim é uma verdade quase absoluta de que uma empresa com um determinado volume de negócios, com um determinado volume de quadros laborais, ter um advogado que faça essa advocacia preventiva não é um custo. No final do ano é um investimento. É um investimento, uma poupança. Se me perguntar, isso está refletido na contabilidade? Não está, porque na contabilidade vai estar o custo. Mas basta o advogado preventivamente dizer: olha, não vais por aqui, a solução não é essa, porque se fores por essa solução estás sujeito a que seja levantado um processo de contornação pelo ACT, por exemplo, e isso poupa. Portanto, se não houver esse conselho, amanhã temos o ACT batendo-nos à porta e ficam ali, às vezes com razão, outras sem razão, mas às vezes ficam por ali uns milhares de euros. Portanto, o facto de um conselho singelo pode refletir o pagamento de uma benção toda. Muito bem. Alferes, pontuar também aqui esta área e perceber também, pelo contacto que tem com as empresas do Concelho de Santa Maria da Feira, sobretudo as micro pequenas empresas, se há esta preocupação deste trabalho preventivo para evitar males piores no dia da manhã. Já te estou a responder com a cabeça que não, porque vamos conhecendo bem, e não é só da Associação Empresarial, é do dia-a-dia. Mas a Associação Empresarial tem um papel fundamental de sensibilizar para esta necessidade, e não procuramos sempre, não só na área do direito, digamos, mas também na área, por exemplo, fiscal, na área de contabilidade, porque uma decisão mal tomada ou uma decisão que não foi acautelada com o tempo pode significar milhares e milhares de euros de multas, de problemas nas finanças, de problemas na segurança social, e, portanto, temos que ter isso em conta. Nós, pela nossa experiência na AEF, percebemos que as empresas recorrem, a maior parte das vezes, aos advogados
quando já estão com a corda ao pescoço, porque até lá toda a gente percebe do assunto. Quando a coisa sai fora do cálculo de quem percebia do assunto, é que chamam o advogado a correr, e depois descobre-se quando o advogado não consegue tratar o assunto devidamente na perspectiva deles, quando já não consegue salvar a casa toda e só salva uma parte. É um problema que nós temos. Aliás, nós temos essa percepção no nosso dia-a-dia, e se calhar nós até um bocadinho também no nosso dia-a-dia também somos assim. Ele deixa andar, amanhã depois vê-se, e depois vou lá, resolvo isso, e as coisas são um pouco à português, são um pouco assim. Urge cada vez mais bater nesta tecla da prevenção, em todas as áreas, até na saúde, em todas as áreas que temos cada vez mais que bater nessa tecla. E na área jurídica podemos, de facto, ter ganhos que não se repercutem, como disse o Jorge muito bem, na contabilidade, mas para quem está de bom senso e está à frente da empresa, percebe que há ganhos efetivos aí, de facto, porque, e manifestamente, não pagamos uma multa de 3 ou 4 ou 5 mil euros e, se calhar, ou às vezes pior, 10 ou 15 mil euros, e conseguirmos um acordo, por exemplo, no despedimento de um funcionário, que até leva, se for a bem, até pode levar a um valor que era o valor inicial que a empresa tinha a pagar, até não o paga todo, porventura, e até paga em 2 ou 3 vezes. Isso não interessa a lógica de litígio com o funcionário, não é? Quando se pode fazer isto de uma forma cordial, respeitando o funcionário, respeitando a outra parte, como disse o Jorge muito bem, porque estas coisas têm que ser sempre a respeitar as outras partes, não é? A AEF tem feito um trabalho muito importante nessa área, de alguma forma de antecipar as questões. Nós temos agora numa série de workshops e formações e tertúlias que vamos ter no futuro, essa parte, não sendo um tema central, está sempre, no fundo, representada, está sempre, no fundo, subentende-se que está ali presente, porque é, de facto, algo que eu entendo que é importante. Chama a atenção também, nesta nova fase que vamos começar agora no início do ano da nossa consultoria, a ideia aqui é também nós, se é que é preciso, mas nunca é demais, também dizermos aos nossos consultores que temos que bater muito nessa tecla e que, se calhar, temos que começar a fazer uma coisa muito simples, que é começar a mandar também, dar feedback aos nossos associados no dia-a-dia, newsletters, não todos os dias, como é óbvio, mas uma vez por mês, ou seja como for, de diversas áreas, para ir levantando a questão a alguns associados, para que há sempre algum que lê aquilo, como eu costumo dizer. Hoje em dia os mails e as newsletters já pouca gente lê, mas também ainda não há método melhor ainda. Em algumas áreas específicas, ser informação direta, canalizada de forma direta, nós já fazemos isso por vezes. Há informação que é generalista, vai para toda a gente, mas depois há informação mais setorial, que nós mandamos para um setor e não mandamos para os restantes associados, que não faz sentido. É tentar, de alguma forma, desentupir a comunicação e limpar a comunicação por e-mail que nós temos, porque senão todos os dias recebem e-mails e todos os dias se apaga os e-mails ou se manda para o lixo e não se lê. Todos nós hoje recebemos 200, 300, 400, 500 e-mails por dia e temos essa dificuldade. E se a AEF manda 3 e 4 por dia, ninguém lê. E, portanto, quando nós comunicamos com os nossos associados é com algo importante, e essa lógica de informação setorial tem sido adotada com muito sucesso. E é uma coisa que nós vamos recorrentemente apostar nos nossos associados, com essa tal informação dos nossos consultores, a antecipar questões, a antecipar problemas, a antecipar momentos em que os nossos consultores dão a sua opinião, dão o seu veredicto sobre uma determinada situação hipotética, portanto, sempre na base teórica, precisamente para anteciparmos. É essa a ideia que nós queremos fazer. Nós estamos aqui a trabalhar isto. Aqui o doutor está um bocadinho apanhado aqui de surpresa, porque eu não tinha falado com ele sobre isto, e verdadeiramente ainda não temos isto bem delineado, porque vamos definir isto na direção, primeiro, as linhas com que queremos que isto funcione, depois vamos falar com os nossos consultores, alargar a discussão. Sim. Eles estão no terreno, melhor que ninguém, podem dar opiniões sobre isto, e o que é que nós podemos fazer, como é que podemos fazer, e aí vamos encaminhar a nossa atividade. Uma coisa que se pretende que seja também prática e ligeira, porque os nossos consultores não trabalham para nós, no sentido de nós não lhes pagamos, não é? Portanto, pagamos alguns serviços que fazemos com eles, isso é outra conversa, mas neste serviço em concreto não lhes pagamos, nem o cliente, nem o associado paga. E, portanto, também temos de ter aqui alguma atenção, que não podemos ter uma pessoa um dia inteiro a analisar um assunto, que isto não faz sentido. Portanto, aqui é tal coisa, tem que ser dos dois lados. Ele dizia bem, tem que ser dos dois lados, com alguma paciência e alguma sapiência até. Mas, sim, vamos, já me perdi aqui um bocadinho na minha explicação, mas vamos apostar muito na questão da antecipação dos problemas. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, é por aí que temos que ir. Exato. Jorge, não sei se quer acrescentar alguma coisa no que toca a antecipar e também ao estado também à capacidade das empresas anteciparem estas dificuldades. Repare, da minha experiência pessoal, que é a minha, poderão haver outras.
aquilo que eu venho notando é que o paradigma do patrão dos anos 90, aquela figura que controlava a compra, a venda, a faturação, tende a desaparecer. Essa estrutura empresarial parece-me uma estrutura empresarial obsoleta. E aquilo que eu observo no dia-a-dia, na prática, com as empresas que eu trabalho, é que a figura do empresário está centrada é uma figura nuclear, continua a ser a figura nuclear, que é a cabeça pensante, mas que depois tem 1, 2, 3, 4 pessoas em quem delega funções que são, por assim dizer, o seu braço direito. E o advogado tem que entrar necessariamente nessa vertente empresarial, porque o empresário tem que estar livre para pensar na produtividade da empresa. Onde é que eu vou fazer a empresa crescer? Onde é que eu vou ter mais lucro? Onde é que eu vou fazer mais felizes os meus trabalhadores? E não pode estar preocupado com um problema de fazer um contrato de trabalho. Então, é aí que entra o advogado. Olha, eu tenho esta situação, tenho este trabalhador para contratar, trata-me disto. Eu costumo dizer que quer o empresário, quer os outros clientes, entregam-me o problema. A partir daí o problema já não é deles, é meu. Cabe-me a mim dar a solução. Evidentemente que isto é um trabalho que se faz e um trabalho que é necessariamente interligado com a confiança, e quando nós vamos trabalhando e vamos criando este vínculo com as empresas, vai-se criando essa confiança, e muitas vezes já é quase de olhos fechados, basta um e-mail que eu já sei o que é que o empresário quer e o problema está resolvido. Portanto, e mais uma vez, esta lógica da AEF de contratar um advogado que, no fundo, que se calhar até dê o pontapé de saída para estas microempresas perceberem que se calhar ter alguém que associado a elas, ligado à área legal, que até é uma mais-valia e que pode gerar mais valor. Lá está, basta às vezes a boa vontade do empresário em querer fazer um agrado a um trabalhador e não faz cessar bem o contrato de trabalho, no dia a seguir tem uma ação em tribunal de despedimento ilícito. Portanto, e hoje em dia, com a velocidade da informação, as pessoas cada vez a terem mais conhecimento acerca deste género de situações, se as coisas não forem bem tratadas, estamos mais perto de ter um problema. Daí que, sendo feito um trabalho entre o advogado e a empresa, no sentido de, olha, vamos criar aqui vamos criar quase como um guideline de como é que vamos fazer quando quisermos contratar um trabalhador. Olha, preciso destes dados, preciso de perceber o que é que a empresa pretende, quais são as funções, se há uma convenção coletiva de trabalho aplicável, para que no final do dia o contrato esteja perfeito, e para prevenirmos amanhã, por exemplo, que o ACT pegue no contrato de trabalho e diga, olha, este contrato de trabalho não tem a formalidade de dizer quantos dias de férias é que o trabalhador vai gozar por ano. Portanto, é sempre nesta dialética de o empresário dizer-me o que quer e eu, dentro da legalidade, fazer o fato à medida dele, para que ele esteja com a capacidade para pensar na produtividade e não nos problemas. Ou seja, para se concentrar nas decisões estratégicas da empresa, não é? Exatamente. E aqui podemos falar, por exemplo, dos contratos de trabalho e relações laborais, como Jorge falava, mas também prevenção de litígios trabalhistas e a questão da compliance laboral ou até a legislação que está em constante mudança. É fundamental este apoio da advocacia. Completamente, porque lá está... Há determinados tipos de contratos de trabalho que a lei exige a forma escrita. O contrato de trabalho a termo é um deles, que é se calhar... o contrato de trabalho a termo é uma exceção legal.
Ao contrário de que a generalidade das pessoas tendem a perceber, é uma exceção legal, porque só pode ser celebrado em condições excepcionais. Se calhar o caso mais simples é quando há um trabalhador que está de baixa médica, e então contrata-se um trabalhador para substituir esse trabalhador. Isto estou a explicar em termos simplistas. O que é que se costuma usar? O que é que chega a mim muitas vezes na qualidade de advogado do trabalhador? É a utilização do chavão legal como por exemplo, o acréscimo da atividade, um acréscimo excepcional da atividade. Isto não é nada para o Tribunal, porque não justifica a excepcionalidade da contratação. Ou seja, uma empresa não pode contratar um trabalhador por 6 meses porque escreveu lá acréscimo excepcional da atividade. Isto é ilegal. Poderá fazê-lo se, por exemplo, naqueles 6 meses, por algum motivo tiver um contrato excepcional, mas que tem que ser enquadrado nesta excepcionalidade. E é um dos trabalhos, por exemplo, que eu tenho feito com quem começa a trabalhar comigo, porque quem trabalha comigo não cumpre ilegalidades, não comete ilegalidades, certamente, é também fazer este trabalho educativo das empresas, dizer, olha, atenção, porque vocês não podem fazer isto. Uhum. Às vezes há um certo... Como é que eu ia dizer? Por vezes não entra logo à primeira, mas... Tipo água que parte na pedra, não é? Tem que se insistir. Às vezes, pronto, porque, ouça, por exemplo, esta excepcionalidade, não basta nós queremos fazer o contrato por 6 meses. Se aquele contrato excepcional que permitiu a contratação excepcional é de 4 meses, eu já não posso contratar o trabalhador por 6 meses. É preciso fazer este percurso educativo com as empresas, porque se assim não for, num caso destes, mais tarde ou mais cedo, quem vai educar vai ser o Tribunal. Porque vai aparecer alguma... Mas a verdade é esta, porque vai aparecer alguma situação em que o trabalhador saia no termo do contrato e depois vem junto da empresa e diz, olha, eu fui despedido ilicitamente porque esta contratação, ab início, era ilegal. E então... faço a favor de me pagar aqui uma indemnização por despedimento ilícito, etc, etc. Portanto, cabe-me a mim informar as empresas da forma como o devem fazer. Isto, relativamente aos contratos a termo, que é uma figura excepcional, mas que é vista como se calhar o paradigma da contratação. O contrato sem termo não exige forma escrita, que é uma das outras, se calhar, uma das outras ideias erradas societárias. O contrato sem termo, se o Alfés me quiser contratar amanhã sem termo para a Associação Empresarial da Feira, basta fazer a comunicação à Segurança Social. Estou sem termo, tenho 90 dias de período experimental, certamente ao final de 15 ele ia se encher de mim e comunicava-me a cessação do contrato. Mas a lei é racional, tem que haver sempre aqui uma dialética. O contrato sem termo não exige forma, mas a lei exige que o trabalhador tenha determinadas informações. Ou seja, que direito a férias, a remuneração, que funções, o local de trabalho... O horário laboral também? O horário laboral. São tudo... exigências legais. Então, como é que se resolve isto? Em vez de eu estar a meter o trabalhador na Segurança Social, comunicá-lo, vamos fazer um contrato de trabalho onde esteja previsto esse direito à informação que o trabalhador tem e está o problema resolvido. Amanhã o ACT bate à porta. Olha, está aqui. Muito bem. Portanto, não há contornação. Mais uma vez, o empresário está com a cabeça na produtividade. Não é a seguir, ter que marcar uma reunião, temos que apresentar a defesa, a seguir vamos ao ACT com testemunhas, o ACT entende que nós não temos razão, vamos para o tribunal. Tempo é dinheiro. Exatamente. Tempo é dinheiro. Há aqui uma nota só muito importante que o Jorge falou, que ficou referida, mas eu quero reforçá-la, que é extremamente importante, que é a confiança que tem que haver entre as empresas, e se quisermos os empresários, ou os gerentes, ou os CEOs, como agora se diz, e os serviços, portanto, autónomos, digamos assim, de subjacentes ao funcionamento da empresa, como parte do advogado,
contabilidade, talvez as duas áreas onde essa confiança tem que ser maior. Por vezes, as empresas já com alguma dimensão já têm esses quadros dentro, portanto, já são quadros das empresas, esses serviços são feitos dentro, isso aí já funciona a lógica de funcionários, mas quando se recorre a serviços externos, e a maior parte são assim, as micro são todas, as pequenas e médias também grande parte delas, pelo menos advogados sim, contabilistas já algumas já têm contabilidade já interna, mas advogados não. Há de facto aqui uma nota que é importantíssima, que é preciso referir, que é a questão da confiança. Quando uma empresa não tem uma confiança cega no advogado, tem que o mandar embora. Não pode funcionar de outra maneira. É preciso ter uma confiança cega no advogado e é preciso ter uma confiança cega no contabilista. Duas áreas, eu diria mais áreas, mas pelo menos vamos a estas duas. Porque são áreas que, havendo um falhanço, ou se nós tivermos a percepção de que o técnico, vamos chamar assim, que está responsável por uma área ou por outra, não está de boa fé, ou que nós temos alguma dúvida que não está a fazer o trabalho que nós queremos, temos que atuar. Uma coisa é os resultados que são apresentados não serem bem os que nós queremos. Isso é outra conversa. Não confundamos como é que é a estrada da beira com a beira da estrada, não é? Literalmente. Não, uma coisa é nós termos plena confiança e sabermos que lidamos com gente séria e profissional, mas que os resultados nem sempre são os que nós queremos. Um despedimento, por exemplo, que pode envolver um ACT, que leva a problemas graves muitas vezes para as empresas. A maior parte dos processos, daquilo que eu sei, são os funcionários que os ganham, não são as empresas, não é? Não sei como é que está isso agora, mas não há nenhuma estatística sobre isso. A ideia que eu tenho é que os funcionários realmente ganham mais. No Tribunal do Trabalho também, né? Não há um... isso também, eu também acho que isso é outro mito. O Tribunal é imparcial. Portanto, agora, se me puserem a questão de que há situações que chegam ao Tribunal, sendo o trabalhador a intentar ação contra a empresa, que são incontestáveis, são, mas por força da natureza dos próprios direitos que estão em causa. Porque, lá está, se a empresa tinha que pagar 1.000 e pagou 800, nem vale a pena contestar a ação. Certo. Agora, há situações laborais extremamente complexas e agora há a questão cada vez mais na moda, digamos assim, dos assédios, que são de difícil prova. Dos problemas práticos com os quais eu me tenho vindo a deparar nesta questão dos assédios nas empresas é a questão da prova, porque um trabalhador está a sofrer ou porque a entidade empregadora lhe tira os instrumentos de trabalho, ou sentam numa cadeira sem fazer nada, ou porque até o insulta. Qual é a prova do trabalhador? Seriam os colegas de trabalho. Só que o problema é que no momento em que se leva um colega de trabalho ao tribunal, que está empregado nessa mesma entidade empregadora que está a ser processada, dificilmente tenderá a dizer a favor do trabalhador. E vocês perguntam, então, mas no tribunal não tem que se dizer a verdade? Tem, mas é uma verdade mais light, não é? A questão é esta. É natural, porque é a entidade patronal que lhe paga, sim, mas é natural que ele vá defender a entidade patronal. Num processo de partes, num processo laboral ou num processo civil, há duas partes. E o normal é chegarem duas versões ao tribunal antagónicas. Alguém não está a dizer a verdade ou alguém está a omitir alguma coisa. Portanto, e cabe ao juiz depois decidir com base naquilo que é apresentado e a minha experiência é que normalmente a justiça não erra, mas também podem acontecer erros judiciários. Aliás, quando há uma sentença de primeira instância alterada na relação, ou uma na relação no Supremo, é o juiz a dizer que o juiz decidiu mal. Portanto, no limite, o juiz que decidiu contra a lei. Também existem mecanismos para calcular que portanto, existe a falha e que pode ser corrigida no futuro, não é? Exatamente. A justiça também prevê isso. Quando o juiz condena e a seguir a relação altera essa condenação, é porque entendeu que o juiz da primeira instância não aplicou bem a lei, ou não analisou bem a prova. Portanto, quando o juiz erra,
que é o aplicador da lei, foi porque não a aplicou bem. Portanto, isto é mais uma ideia que se calhar o público em geral não tem essa percepção. Só quem anda por esta vida é que consegue ter. Já percebemos a importância da advocacia no que toca à gestão empresarial, mas este tema toca também a questão da sociedade em geral. Já viemos a falar um bocadinho sobre isto ao longo do programa, mas Jorge Reis, como é que a atuação dos advogados influencia não só as empresas, mas também a sociedade como um todo? A garantia, em primeiro lugar, do cumprimento da lei e a proteção dos direitos dos trabalhadores, como dizia há pouco, não é? Isso é uma questão extremamente complexa. Eu diria que o advogado, em primeiro lugar, o advogado faz parte da administração da justiça. Ninguém vai a tribunal sem um advogado. Nos casos de direito penal é assim, não tem direito para pagar a um advogado. O Estado não é um advogado. E quanto a mim, a mais nobre função de um advogado é defender quem não tem possibilidades de pagar. Sim. E quando eu digo defender, é defender exatamente da mesma forma, com o mesmo empenho, a mesma competência e dedicação que aquele que o cliente que procura milhões, o escritório, que tem milhões e que vai pagar em função disso. Portanto, nessa vertente eu acho que o advogado, eu não consigo imaginar uma sociedade sem advogado. Portanto, no dia que existir uma sociedade sem um advogado, eu diria que nós não podemos estar num estado livre, porque repare, se fosse só o julgador a aplicar por si só a lei ou o Ministério Público a acusar sem mais só com o juiz, o sistema estava manco. Sim. Portanto, e nessa medida lá está, não consigo imaginar uma sociedade sem... Sim, até pela importância da mediação de conflitos e muitas vezes da resolução até fora dos tribunais, porque quando falamos de advogado pensamos logo que vamos ao tribunal, mas há muitos conflitos que se resolvem antes sequer de chegar ao banco dos réus, não é? Privilegio sempre a resolução do problema antes de lá chegar, por várias razões. Primeiro, porque o problema está resolvido e então nós tiramos essa carga do cliente, e depois porque também geralmente há uma poupança em tempo, em custas, os nossos honorários não vão ser os mesmos, e esta é a minha forma de olhar para a advocacia. Não é uma forma de olhar economicista, porque eu podia injetar litigância. Portanto, chega alguém ao meu escritório, eu tenho este problema, sim senhor, vamos para o tribunal, vamos gastar X em taxa de justiça, vamos gastar X em honorários e para aqui andamos. Eu não tenho esta visão, o escritório onde eu me insiro também não tem esta visão. Eu, se puder resolver o problema ao cliente com um telefonema ou com uma carta, é isso que eu vou fazer. Daí eu privilegiar a resolução do problema fora dos tribunais, e muitas vezes o problema acaba por se resolver sem um julgamento. Mas como é que... Isto nem sei como dizer isto, nem sei como qualificar, mas muitas vezes os acordos fazem-se no dia do julgamento, porque é no momento em que as partes estão a sentir pressão. Não pode passar mais. Portanto, não pode passar mais. Agora, nós também temos que saber lidar com as inquietações das pessoas, das empresas, temos que perceber que somos todos feitos de matéria diferente. Há pessoas que são mais ansiosas, há pessoas que são mais teimosas, e tudo isto conta para no final do dia até fazermos um acordo antes de chegar ao tribunal, ou temos que fazer o acordo mesmo no dia, e às vezes tem que ser o próprio juiz a dizer exatamente a mesma coisa que nós já dissemos à parte, para a parte perceber que se calhar o melhor é resolver o assunto amigavelmente, porque há sempre um risco.
há ações que nós podemos trazer tudo ou trazer nada. E se nós às vezes pudermos mitigar esse risco e chegar a um meio caminho, chegar a um meio caminho, ou 70-20, pode ser uma solução que no limite traga até a paz mental de quem tem o problema. Sim. Vocês têm uma expressão boa para isso, que é mais vale um mau acordo, não é? Mais vale um mau acordo que uma boa demanda. Eu acho que gosto dessa expressão. Portanto, cada caso é um caso. Mas sim, em termos pessoais, não entendo uma ação sem primeiro tentar falar com a contraparte. Sim. Se a contraparte se não é hipótese de fazermos um acordo, então aí terá que ser o tribunal a decidir no limite com uma sentença. Exato. Alferes a importância da advocacia também, em termos gerais, podemos dizer que acaba por fortalecer a confiança entre empresas, empresários, trabalhadores e a própria comunidade em geral, não é? Se eu não tivesse aqui um advogado à minha beira, diria que é um mal necessário, não é? Porque quando nós falamos em advogados, trememos logo que há algum problema. Quando se fala num advogado, quando se fala num médico, há sempre algum problema. Mas a vida é como é, portanto, a vida não é perfeita, está longe disso, e todos nós temos os nossos problemas e um dia, mais cedo ou mais tarde, vamos sempre bater à porta de um advogado. Se isso não acontecer, o advogado bate à nossa porta, que vem do outro lado, e, portanto, nós, mais cedo ou mais tarde, temos que nos cruzar com algum. De facto, portanto, a sociedade não consegue trabalhar sem advogados e cada vez mais a complexidade da legislação, eu lembro dos advogados, já, quando era miúdo, há 40 anos, os advogados percebiam quase tudo, não é? Assim, meia dúzia aqui na feira, um ou outro espalhado aí por conselho, 40, talvez 50, 60, 50. Há 40, 30 já começava a haver bastantes advogados aqui no centro, nas aldeias ainda nem tanto, mas eram mais generalistas, passa a expressão, um ou outro já numa empresa, mas porque a legislação não tinha nada a ver com a atual. Hoje em dia, quer dizer, só na legislação ambiental, para dar um exemplo, que há 40 anos não existia, é um calvário aquilo, não é? Sim. A legislação das internets e essas coisas todas, redes sociais, também não existia. Portanto, só para terem uma noção de como é que as coisas funcionam. A legislação comunitária, antigamente havia meia dúzia de leis, nós exportávamos lá para fora, que os produtos tinham que ficar na fronteira, passavam, pagava-se e tal. Pronto. Era assim. Hoje em dia, a legislação comunitária da União Europeia, das relações entre os países, é enorme, portanto, E, portanto, os advogados cada vez mais têm que especializar, cada vez mais têm que associar, o Jorge também faz parte de um escritório de advogados, têm que se associar, no fundo, para ganharem alguma escala e gente com conhecimentos em várias áreas também que permita o escritório andar. São estratégias. Nós cada vez mais sentimos que as empresas precisam cada vez mais de advogados. Também, até porque, precisamente com esse essa complexidade cada vez maior da legislação e também há muitas mais empresas e há muitas mais relações comerciais e de tipos diferentes que levam a que, de facto, muitas vezes, até por antecipação, e aí muitíssimo bem, se consulta um advogado antes de fazer um negócio. Isto acontece muito, sobretudo, quando se faz exportações. Há o cuidado de falar com um advogado primeiro e até um contabilista, saber como é que isto funciona, não funciona e tal. O que está bem, aí está. Mas muitas vezes para fazer negócios cá dentro, que às vezes até são mais perigosos, são mais complicados, o advogado já não é preciso e depois tem que se tocar a campainha para resolver o assunto. Se quisermos, eu não sei se será numa lógica de avanço ou não, mas é uma despesa que as empresas têm que ter sistematicamente, mensal, ou sabendo que anualmente tem que ter uma parcela interessante para essa área, porque no fundo não é uma despesa, não é um custo, é um investimento, se esse trabalho for bem feito. Uma poupança, como diz o Jorge. Se esse trabalho for bem feito, aí está. Se for sempre a correr atrás de prejuízo, é de facto um custo, é uma despesa. Se for numa lógica de prevenção, há um negócio, nós sabemos que temos isto a 10, vendemos a 20, temos de tirar aqui um para o advogado, um para o contabilista, outro para o marketing, não sei o quê, e sabemos que o negócio tem que dar X, já temos isso tudo acautelado. É assim que tem que funcionar. Não há outra forma. De forma simplista, não encontrei a melhor forma para dizer isto. Estamos a cerca de 10 minutos do fim do programa e eu vou propor aqui umas perguntas de resposta mais rápida ao Jorge. Algumas já fomos abordando, mas apenas para reforçarmos também esta mensagem que temos passado aqui ao longo do programa, sobretudo da questão da prevenção. Jorge, quando é que uma PME deve contratar um advogado? Antes ou depois de surgir um problema? Antes, sem dúvida, sempre antes. Muito bem. Qual é a diferença entre advocacia preventiva e contenciosa?
A preventiva é o que o nome diz, é prevenir os problemas antes deles existirem. A advocacia contenciosa é o tribunal, é já quando há uma ação ou quando é preciso intentar uma ação e procurar o tribunal para resolver o problema depois dele acontecer. Muito bem. Qual é o erro mais comum que as empresas cometem por falta de acompanhamento jurídico? Ou um dos erros mais comuns? Se quisermos levar para a questão do direito laboral, geralmente a má elaboração dos contratos de trabalho. Com a questão dos contratos a termo, geralmente não respeitam os requisitos legais. Muito bem. Como é que um advogado ajuda a proteger o património de uma empresa? Justamente através da advocacia preventiva, por exemplo. Não só, aqui se calhar já não é a proteção, mas nós também trabalhamos com a recuperação de créditos. Portanto, mas a prevenção do património passa sempre pela advocacia preventiva. Dizer, olha, não faças o negócio nestes termos, este contrato está imperfeito, é preciso negociar esta cláusula, é preciso eliminar aquela cláusula, sempre com a ideia clara de que nós não nos podemos meter no núcleo essencial do negócio. Portanto, sob pena do cliente perder esse negócio, e isso nós não queremos. Claro. Queremos que o contrato seja feito dentro da legalidade. Claro. Quais são os sinais de alerta que uma empresa tem que estar atenta para justificar, por exemplo, uma revisão jurídica imediata? Quando sou procurado por algum tipo... Há determinado tipo de empresas que vai sendo um sintoma um bocado comum, que é um bocadinho a falta de organização e que vai ao encontro daquilo que eu falei há pouco, do paradigma do empresário estar a mudar. E muitas vezes nós deparamos-nos com empresas que, por força desse controle mal feito, por força da falta de delegação de competências, a páginas tantas nem sabe muito bem a radiografia da própria empresa, e quando assim é um sinal de alerta de que é preciso estancar o problema, perceber o que é que está mal, para nós termos uma radiografia da empresa e a partir daí então começar na preventiva. Ou seja, já sabemos o que é que está mal, vamos resolver e a partir daí tentar fazer com que não volte a acontecer. Muito bem. Quais é que são os direitos mais importantes que um trabalhador deve conhecer? Pergunta difícil, para resposta rápida. Pergunta difícil. Mas o Jorge está-se a portar bem até agora deste questionário. Obrigado. Assim, já há quanto tempo é que não fazias uma oral? Desde 2015. Muito bem. Está. Portanto, o direito ao salário, isso é quase impossível não saber, mas sei lá, o direito à ocupação efetiva, olha, por exemplo, é um direito que não é daqueles que resultam claros, que é o direito ao trabalhador trabalhar. Portanto, este é um direito do trabalhador. Se a entidade empregadora o sentar numa cadeira sem fazer nada, o trabalhador tem direito a exigir que quer trabalhar. Exato. Há tantos outros, pronto, que número de férias tem direito a gozar, como é que pode pôr termo ao contrato de trabalho, o que é que isto já não é bem um direito, já é um dever, mas o que é que pode acontecer se não cumprir com as obrigações dele contratuais, porque não é, também tem deveres e isso pode dar lugar a processos disciplinares se as coisas não andarem dentro das normas internas e das normas legais. Muito bem. Última pergunta, penso eu, para depois passarmos para as notas finais. Tem que Jorge, ser difícil. Não é difícil. No seu entender, qual é o papel do advogado na promoção de práticas empresariais éticas? Falou disso no início do programa. Um advogado que não promova práticas empresariais éticas não é um advogado, porque nós, portanto, nós aconselhamos os nossos clientes a laborar de acordo com a lei. Portanto, atenção, porque há aqui patamares entre a ética e a lei que distam, não é? Que às vezes são zonas cinzentas. Mas no seu entender, a ética tem um papel fundamental na sua atividade profissional. Vamos lhe chamar outra coisa. Bom senso.
Bom senso. Há muitos conflitos que se resolvem só com o bom senso. Cada vez menos, Jorge, não achas? Eu acho que cada vez há menos bom senso. Portanto, a ética confunde-se um pouco com o bom senso e aquilo que eu tento implementar junto às minhas empresas é o bom senso no sentido de que, vou dar um exemplo prático, se o trabalhador se atrasa, por exemplo, 3 minutos todos os dias na entrada, não vamos levantar um processo disciplinar porque a seguir ele se calhar está 5 minutos no final do dia e compensa. Portanto, é nesta dialética que nós temos que nos mover, ou então dizer assim... Ou até pode haver um motivo para esse atraso todos os dias de 3 minutos, sim, não é? mas ou uma situação que não é normal, que o trabalhador até se portou mal, por assim dizer, vamos levantar um processo disciplinar, ou seja, se calhar vamos ter um bocado de bom senso, porque se calhar não justifica e amanhã você precisa do trabalhador para uma outra situação e ele não está disponível. E até o histórico do trabalhador, por exemplo, e o perigo de contágio, de contágio de um ambiente laboral que não seja bom, tóxico, porque basta um trabalhador não estar satisfeito, apresentar-se todos os dias irritado para contagiar a produtividade. Portanto, daí que nestas questões de empresariais e laborais às vezes também tem que haver essa questão do bom senso e da ética e nós metermos tudo num equilíbrio na balança e só no limite partir para situações mais formais, como é o caso do processo disciplinar. Muito bem. O Jorge passou com distinção este teste de perguntas rápidas. Esta questão do bom senso é uma questão muitíssimo importante. Aliás, não é só na advocacia, não é só nas empresas, é na questão também da vida, na nossa vida em geral. Uma certa moderação, uma certa sensibilidade para a gente saber como é que há de tocar no assunto, como é que há de gerir esta pessoa. Hoje em dia, cada vez mais os negócios, as empresas, sobretudo a quem está à frente, como dizia o Jorge, que não pode estar preocupado com os outros setores e esses setores estão entregues a pessoas responsáveis, é gerir pessoas. Às vezes nem é tanto a empresa ou as áreas, é gerir pessoas, isso é que é cada vez mais importante. E isso tem que haver um bom senso, uma certa moderação, uma sensibilidade, um savoir-faire das pessoas que lideram, que nem sempre têm. Muito bem. E acho que hoje em dia, acho que anda tudo com a cabeça perdida. Permitam-me a expressão, mas anda tudo tolinho. Né? Isto é uma agressividade tal que às vezes as pessoas não param para pensar e refletir. Muito bem, temos mesmo que fechar. Notas finais, 1 minuto e meio para cada um. Começamos com o Jorge, fechamos sempre com o Alferes. Jorge, o que é que fica por dizer ou que mensagem gostava de frisar? Que, acima de tudo, as empresas e as pessoas não olhem para o advogado como aquela figura de que, quase como dizia o outro, bem aí o diabo. porque não é de todo essa a leitura que se deve fazer do advogado. É evidente que o advogado deve ser veemente na persecução dos interesses e dos direitos dos seus clientes, mas não tem que ser necessariamente uma má figura, digamos assim. Muito bem, fica aqui esta reflexão do Jorge. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. João Alferes, como é que quer fechar o programa? 1 minuto e meio também. Se alguma coisa tivesse corrido mal no teu depoimento neste programa, que não correu, tinhas sido com toda a beleza com esta nota final. A minha nota final é muito rápida também, é para mais uma vez dizermos que continuamos no nosso trabalho contínuo e com os nossos projetos e com as nossas dificuldades, e que são muitas. A AEF quer lançar esta consultoria, este item, esta proposta de cooperação, de proximidade com os nossos associados, que é lançá-la para um outro patamar, para um 2.0, se quisermos. Vamos começar a estudar isto agora com calma, já passou o Motorfeira, agora vai passar o Mercafeira, vamos começar a tirar algum tempo mais, ou não, eu acho que o tempo nunca chega para nada, mas enfim, mas teoricamente vamos ter mais algum tempo e vamos conversar e vamos ter uma época agora de jantares e de almoços, também no Natal, que aproveitaremos também para conversar um bocadinho, precisamente para em janeiro, fevereiro lançarmos aqui uma nova forma de ajudar os nossos associados. Não faz sentido uma associação empresarial sem consultoria para ajudar quem mais precisa, quem tem mais dificuldades, o comércio, as microempresas, algumas empresas de serviço também, a agricultura. Temos tido alguns pedidos ultimamente em agricultura também. Já vou cravar o Carlos um dia destes. O Carlos esteve aqui há dias, o Carlos Ferreira, foi-nos começar a ajudar também em algumas coisas, porque
de facto, isto começa a ser de tal maneira abrangente que precisamos ter gente em muitas áreas. E, portanto, não faz sentido, termino com isto, ter uma associação empresarial que não tenha este serviço para os mais desprotegidos, porque se as empresas mais pequenas, as microempresas, as mais desprotegidas, se não conseguirem vingar, vão contaminar depois todo o outro tecido empresarial. Às vezes as pessoas não percebem isto, mas isto é importante que se perceba isto. Quando fecha uma empresa, temos 3 ou 4 à volta que abanam, seja por que motivo for, ou porque são fornecedores dela, ou porque são clientes, ou porque tinham créditos lá, ou porque tinham parcerias em alguns negócios. É bom que percebamos isto, porque ninguém vive numa ilha. E desejar uma boa semana a todos. Muito bem. Obrigada, Alferes. Obrigada, Jorge, também pela presença. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Espaço Empresa, esta semana centrado na importância da advocacia no cotidiano de uma empresa e na sociedade em geral. Eu estou de regresso amanhã, depois das 6 da tarde, nos finais de tarde, em Sintonia, para mais uma emissão da Rádio Sintonia. Fique desse lado. Uma boa terça-feira.